Que alegria. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 1. O tema da mensagem dessa noite é: escolha um poder que edifica ou um poder que destrói. Escolha um poder que edifica ou um poder que destrói. E o nosso texto base está todo em Deuteronômio, capítulo 30. Esse é o texto dessa noite. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Versículo 15, com o título: A vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízes, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente fará o quê? Perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Versículo 19, nosso versículo principal, os nossos dois versículos principais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Faça o quê? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Só até aí. Existe um erro muito comum de achar que a nossa vida está determinada antes do nosso nascimento. E que a gente não tem o poder ou a condição de mudá-la nem para a direita nem para a esquerda. Meu querido, os nossos dias são conhecidos do Senhor, mas não estão determinados. Deus deu ao homem um poder grandioso, chamado escolha. Outros chamam de livre-arbítrio, que é a propriedade de decidir, de escolher. Querem ver um detalhe interessante? Deus, se quisesse, quando colocou Adão no jardim, ele podia ter colocado só a árvore da vida? Podia, gente? Deus é Deus, faz o que quer. Mas só que Deus, além de colocar a árvore da vida, Deus coloca uma segunda árvore, que é qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus complicou demais as coisas. Por que Ele não deixou só uma?
Por que ele não fez só a árvore da vida? Deixa Adão comer da árvore da vida, para que colocar outra? Porque se Deus não dá a opção para Adão, ele estava criando um robô com a capacidade ou com a propriedade de fazer o que estava determinado para fazer. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem um poder indescritível. Agora o homem também tem um grande poder, que é o poder de escolher. Deus te deu e deu a Adão e nos dá um poder grandioso de escolha. Deus determinou que histórias maravilhosas fossem construídas desde que as suas escolhas tivessem sido corretas. E pela lei da semeadura, permitiu histórias terríveis por conta de escolhas erradas que foram feitas pelo indivíduo ou por qualquer um dos seus antecessores. A chave principal para alcançar o favor de Deus é a escolha certa. Repita isso aí para quem está do seu lado. A chave para o favor de Deus é escolher certo. Quer ver um exemplo? Determinado dia vocês escolheram por Jesus? Jesus chegou e invadiu, e você teve nem tempo de respirar, já está lá dentro, beleza? Foi assim, gente? Você teve que dizer o quê? Sim. Você teve que escolher. E foi a escolha mais perfeita, poderosa e importante que você já fez na sua vida. Agora vejam bem, você teve que escolher. Você teve que decidir. Quanta gente você conhece que não decidiu ainda? Quanta gente você conhece que já está batendo na trave há muito tempo e ainda não decidiu? Porque a ele foi dado esse poder de decidir, de falar sim ou não. Amém que nós falamos sim. Na última vez que o pastor Wilson esteve aqui pregando, ele falou um negócio interessante. Ele falou que em média, não sei como é que conta isso não. Deve ter um aplicativo aí do telefone. Na média, o ser humano toma quantas mil decisões por dia? 15 mil decisões por dia. Ou 15 mil escolhas. Gente, 95% dessas decisões é sem efeito quase nenhum. É tipo assim, eu preciso decidir que sapato eu vou usar, que roupa eu vou usar. Isso surte alguma consequência? Depende, né? Tem mulher que se escolhe a roupa errada. Tem mulher que se escolhe uma roupa, chega na festa e vê que tem outra com a mesma roupa. Era para ser uma escolha boba, mas virou uma questão de Estado, né? Um assunto de Estado, que acabou a noite. A maioria das decisões que nós tomamos durante o dia são decisões de pouca importância, de pouca relevância. Agora tem uns 5%. Tem umas decisões que nós tomamos durante o nosso dia, dessas 15 mil, que tem um alto poder de construção e ou podem ter um alto poder de destruição. Vamos dar exemplo. Você entrou no seu carro para ir para o trabalho e lá tinha um CD do Raíssa e Ravel e tinha um CD lá do... Foi ele que falou, sogra. E tinha um CD do Chico Rei Paraná. Não, gente, eu vou mais longe. Tinha um CD do... Como é que chama o do funk aí, mais pauleira? O MC Naldo. E você tem que escolher. Parece uma decisão boba? Parece. Mas só que a gente não tem a plenitude ou a consciência do que aquela escolha vai determinar no nosso dia. Aí você coloca um CD do Raíssa e Cruvinel, como é que chama? Raíssa e Ravel. E você decidiu, fez uma escolha boa e vai para o trabalho ouvindo aquela música, chega tranquilo, chega com um negócio diferente, uma paz. Aí você vai e toma a escolha errada, coloca o CD do MC Naldo, vai tocando aquele pancadão até chegar no trabalho. Chega agitado, já vê o chefe estressado, já briga com... Uma decisão boba. Uma decisão corriqueira que produz consequências tão graves. A gente vive de decisões o dia todo.
É interessante o jeito que Moisés vai falar, que a hora que ele começa o versículo 19, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Meu querido, as suas escolhas determinam muito da sua história. A gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que nós temos tomado, com o tipo de escolha que nós temos feito. Tomo os céus e a terra, tomo toda a criação de testemunha, que eu te dei o poder de escolher. É interessante que a decisão, ela tem a força de promover pequenos processos de construção ou destruição. As nossas escolhas podem desencadear o início de grandes processos construtivos ou destrutivos nas nossas vidas. É como se fosse uma grande avalanche, quando você vê ela lá embaixo, aquele mundo de neve, mas a hora que você vai entender como é que ela começou com uma pedrinha de 1,5 kg. Tem decisão que a gente toma que é coisa tão boba, que desencadeia processos construtivos ou destrutivos numa capacidade de destruição, que a gente, quando vai lembrar como é que aquilo começou, a gente fica envergonhado. Não é possível que eu comecei assim. Outro dia eu vi uma história de um rapaz que estava com a família destruída, e já estava separado da esposa, os filhos perdidos, já separou há muito tempo, e ele disse assim: a minha vida começou a dar errado no dia que eu resolvi a conversar com uma fulana que trabalha no outro setor da minha empresa, que eu sempre achei ela bonita. E eu resolvi conversar. E aquilo desencadeou, gente, uma decisão simples. Ele resolveu sair do lugar onde ele trabalhava e ir conversar. Você sabe o que aconteceu? As conversas foram ficando cada vez mais intensas. As conversas foram ficando cada vez mais calorosas. Logo era marcando encontro, logo era estando junto. Gente, começou com uma decisão de levantar da cadeira da mesa e ir lá no outro setor conversar com a menina. Estava tudo destruído. Uma decisão, uma escolha. A gente não tem ideia do que escolhas simples que nós fazemos hoje, do que um CD que a gente ouve, do que uma palavra que a gente profere, do que um lugar que a gente visita, do que uma pessoa que a gente conversa, o tipo de destruição que isso é capaz de promover nas nossas vidas, por conta de escolhas simples, de dizer sim ou não. Quer ver coisa simples, que é construtivo? Certo dia perguntaram para você assim: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? O que você respondeu? Sim. Estava numa piscina? Simples. Lugar simples, às vezes numa sala de estar, às vezes recebeu Jesus num momento, num lugar simples. E isso desencadeou ou promoveu a maior avalanche de bênçãos que poderia cair sobre a vida de alguém. Está sobre você. Por conta de uma simples decisão. Sim. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas promovem processos construtivos ou destrutivos. O que parece ser simples hoje vai desencadear numa série de outras coisas no futuro. E nós vamos ver isso mais à frente. Normalmente, os processos destrutivos ou construtivos, baseados em escolhas, acontecem sob 3 circunstâncias. Eu já vou adiantar as 3. Você pode criar processos destrutivos quando tudo está bem. Você pode transformar a aprovação em destruição com escolhas erradas. Ou você pode tomar decisões certas em tempos de destruição. Nossa, que trem difícil. Calma lá, vamos devagar. Primeira coisa, criar processos destrutivos quando tudo está bem. Adão passeava no jardim, o jardim foi minimamente construído para servir a Adão. Adão andava com Eva, não estava sozinho.
Adão tinha a melhor companhia que poderia existir, Adão tinha Deus, estava no melhor ambiente, com a melhor companhia, não tinha desastre, não tinha doença, não tinha coisa ruim, não tinha conta de energia atrasada, ninguém bateu na porta do céu para cortar energia, não tinha dívida. Por isso que chama paraíso. Mas o que acontece com Adão? Ele é capaz de tomar uma decisão que parece simples. O que Adão fez, gente? Comeu do fruto. Não é decisão simples? Mas desencadeou num processo de destruição. Gente, Adão foi uma bomba de destruição em massa. Ah, se o Talibã descobrisse Adão. Através dele, a humanidade inteira recebeu maldição. Por conta de um processo de comer um fruto, de desobediência, de fazer uma escolha, de escolher a árvore errada, ele acabou startando, se é que existe esse verbo, iniciando um processo de destruição da humanidade como um todo. Agora é interessante a situação que Adão estava. Adão estava tranquilo, meus queridos. Vida boa, na boa. Muitas vezes a gente está vivendo por momentos tão bons e esquece de vigiar e cuidar de determinadas áreas onde nós somos suscetíveis. E acha que tudo está tão bom que a decisão que eu tomar não vai desencadear em nada. Meu querido, se você está bem, tome cuidado para continuar bem. Faça escolhas certas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não. Cuidado se tudo está bem. Cuidado se tudo está bem. Porque é nesses momentos que vem um certo marasmo espiritual, e a gente acaba fazendo escolhas e tomando decisões que não são tão certas. Cuidado, meus queridos. Orar, jejuar, louvar a Deus antes de sair de casa não te impedirão, por exemplo, de perder a cabeça no trânsito. Tem gente que acha que buscando a Deus com toda a intensidade vai estar livre dos problemas, ou vai estar livre de escolher. Não vai, querido. Jesus jejuou 40 dias, no final dos 40, quem que apareceu de frente dele? Para oferecer o quê? Escolhas. Você pode jejuar aí uma semana, orar, ouvir louvor. A hora que você sair da sua casa, você vai continuar tomando decisão. Cuidado se você está num momento bom, que se acha espiritual demais, se as suas decisões estão em conformidade com a vontade de Deus, se as suas escolhas estão certas. Tem gente que busca a Deus com tanta intensidade, com tanta força, e acha que está protegido contra tudo, que não precisa se preocupar com nada. Cuidado com a sua natureza, querido. A Bíblia fala que da nossa natureza a gente precisa fugir. O diabo você pode até enfrentar, mas da sua natureza foge. Nossa, pastor, eu estou tão espiritual. Eu posso até olhar na internet aquele site de notícias que lá no final tem umas mulheres seminuas. Pode ficar tranquilo, hoje eu estou espiritual. Foge, querido. Da sua natureza você precisa fugir. Ah, não, eu estou bem demais, eu posso conversar com fulano, eu acho até ela bonitinha, sabe? Mas eu posso conversar porque eu sou espiritual, eu tenho o Espírito Santo. Foge, querido, não brinca com a sua natureza. Não brinca com você mesmo. O diabo a gente enfrenta, a nossa natureza a gente foge. De você mesmo você foge. Fuja das iniciativas que podem promover destruição na sua vida. Se tem determinado lugar que tem um outdoor, que toda vez que você passa, você se sente tentado, passa por outro lugar. Se tem um amigo seu que só conversa besteira e toda vez você se sente envolvido por aquelas besteiras, para de conversar com esse amigo. Se você toda vez que você vê, eu sei que aqui ninguém vê novela, porque todo mundo é santo, mas eu vou falar. Se você vê que na novela tem determinadas coisas que de vez em quando causam uma semente ruim no seu coração, para de ver. Foge. Tem gente que acha que está preparado e blindado demais. Segundo, transformando a aprovação em destruição com escolhas erradas. Meu querido, o que é aprovação? Me ajudem. Uma adversidade
o próprio nome fala, provação, Deus quer te fazer o quê? Provação não é destruição. A provação, ela faz com que a pessoa que está sendo provada seja melhorada ou aperfeiçoada, não é isso, pastor Elton? Tem gente que quando está passando por provação, faz escolha errada. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Davi. Davi era pastor de ovelhas. Vem comigo, gente, eu não vou ler para a gente não ficar muito tempo lendo. Davi era pastor de ovelhas. Ele deixou de ser pastor de ovelhas e virou músico no castelo. Antes era pastor de ovelhas, vivia bem com o pai e com os irmãos. Saiu da casa do pai e foi viver em castelo, servindo o rei, vivendo bem. Depois ganhou a confiança do rei e virou o quê? General. Passou a comandar um exército. Pompa, autoridade, vivendo bem, poder, comia do bom e do melhor, vivia no castelo. Tudo do bom. De repente vem a provação, o que acontece com Saul? Fica irado com Davi, cheio de inveja, ciúme. E Davi precisa fazer o quê? Fugir. E aí Davi vai para onde? Vai viver em caverna. Vai provar o pior que havia naquela situação. Aí você vê, ele estava na casa dos pais, melhorou, fez um upgrade, virou músico do rei, melhorou ainda, virou general, e de repente o mundo dele cai. Ele precisa viver em caverna e fugindo, que é pior ainda. Um sentimento de fuga o tempo todo. Agora a gente conhece a história de Davi, a gente sabe, Davi estava num processo de destruição ou Davi estava num processo de provação? Provação. Abram para mim 2 Samuel, capítulo 11, versículo... 1 Samuel, gente, perdão. Capítulo 24, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 2. Agora, em tempos de provação, é muito difícil de se tomar decisão, de se fazer escolhas. Porque a chapa está fervendo. Não é, gente? Quando o estresse está puxado, você está passando por dificuldade, não fica mais difícil de tomar decisão? Não fica mais complicado, mais tenso, você é mais pressionado? 1 Samuel, capítulo 24, versículo 2, diz assim, todos acharam? Tomou então Saul, quantos homens? 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. O dia que eu tiver uma fazenda vai ter esse nome. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Aliviar o ventre é o quê, gente? Ganhar neném? Não, ele estava com dor de barriga. Ora, Davi e os seus homens estavam aonde? Assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo e far-lhe-ás o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Davi estava sendo provado. O homem que estava perseguindo estava ali na caverna. Não só estava, como estava de calça riada. Situação. Davi estava passando por uma provação muito difícil. E é na hora da provação, gente, não se engane, na hora da provação que nós temos que tomar as decisões mais difíceis das nossas vidas. De repente, os homens dele olham e falam assim, é hoje que você vai matar e se vingar daquele homem que está te perseguindo há não sei quanto tempo. Davi, se matasse, gente, teria motivos para matar? Teria? Davi tinha direito de matar? Tinha. Diante de Deus não, mas diante dos homens tinha direito. Perseguido injustamente. Mas só que ele faz uma escolha em tempos de provação. E a escolha que ele resolve fazer no momento tão difícil é, eu não vou fazer nada contra um princípio
de Deus. Em outras palavras, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Não vou fazer nada que desagrade o meu Deus. Tinha direito? Tinha liberdade? Se fosse você, meu querido, mas eu aproveitava ainda mais de calça riada. É agora. E olha, vejam bem, se ele não mata, olha o risco que ele está correndo. Quantos homens Saul estava? 3.000. Imagina se ele não mata e Saul sai da caverna, o que Saul vai encontrar? O que Saul podia ter feito? Tá aí, ó. Entra. Mas Davi toma uma escolha de poupar a vida de Saul, não porque tinha dó de Saul, mas porque ele era incapaz de ir contra um princípio de Deus. Agora é impressionante o jeito que os princípios de Deus ficam pobres, ou ficam fracos, quando a gente está passando por provação. Quando a gente se acha no direito de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Pastor Daniel, mas é fácil demais declarar imposto de renda todos os bens? Quando tem dinheiro sobrando, a gente parcela as prestações. Agora, deixa o dinheiro começar a faltar. Esse ano eu estou apertado, deixa eu pegar aqui as minhas... Estou passando por provação, estou passando por luta financeira. Deixa eu pegar uns CNPJs de hospitais aqui e já meter na minha declaração. O princípio fica pobre. É fácil demais você abraçar seu filho, dizer que ama, fazer carinho, quando ele é bonzinho, né? Quando ele é tranquilo. Agora deixa passar por provação. Parece que aquele homem de Deus ficou totalmente de lado. Aí vem maldição, vem xingamento, vem desonra. Meu querido, o princípio é inviolável. Independente do momento que você esteja passando, aquilo que Deus te ensinou não pode ficar para trás. E aí você está passando por um processo de provação, onde Deus quer provar, e você transforma a provação em destruição. Pensa se Davi mata. Quando Saul saiu da caverna, vocês podem continuar lendo o texto depois, saiu da caverna e montou no cavalo e ia embora, Saul se vira e diz para Davi, diz assim, agora eu tenho certeza de que você será rei sobre Israel. Olha a unção que ele recebeu de transferência de reino, de uma pessoa que não era do pai dele. Isso era importantíssimo. Normalmente, reino passa de quê? De pai para filho, a não ser que haja uma transferência legítima. Ou, o que você faz? Você mata o rei e toda a descendência do rei, e você ocupa o trono. Sabe o que Davi recebeu aquele dia? Uma transferência legítima. A escolha determinou um processo construtivo para a vida de Davi. Meu querido, cuidado. Se você está sendo provado, cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as escolhas que você faz. É fácil demais amar a esposa quando ela está boazinha, né? Deixa aparecer a prova, pastor Daniel. Deixa aparecer um desagrado. Aquele homem cheio de unção, um homem de Deus, parece que vira eu já usei essa expressão, vira um cavalo, hein? Já sai dando coice. Meu querido, preserve o princípio. O filho faz uma coisa que não gosta, já sai xingando. Preserve o princípio. Aperta as dívidas todas. Você sabe qual é a primeira coisa que eu tiro da lista, pastor Daniel? A oferta, o dízimo. Preserve o princípio. É preciso que confiemos em Deus, mesmo que pareça que o problema vai aumentar. Meus queridos, confiar em Deus é certeza de vitória. Quando Jesus estava no mar e chamou Pedro para sair do barco, e Pedro saiu, e naquele momento Pedro estava sendo provado. A hora que Pedro começou a afundar, você sabe o que o normal seria para um pescador? Sabe qual que seria o normal? Nadar de volta para o barco. E ele sabia nadar, viu gente? Mas você sabe o que Pedro faz?
ele estende a mão e segura na mão de Jesus. Ele não perde o foco, ele não se vira, ele continua olhando para Cristo. Se você está passando por provação, se você está passando por luta, que as suas escolhas sejam baseadas no olhar firme em Jesus. Não perca o foco. Levante a mão e segure na mão de Deus. Não vire as costas para Jesus. Não vire as costas para aquilo que Deus tem te ensinado e ministrado no seu coração. Não transforme a provação que é para te promover em destruição que é para te destruir. Não abra mão dos seus princípios. Não abra mão dos princípios que Deus colocou no seu coração. Segura na mão de Deus. Está afundando, querido? Não vai nadar de costa para Jesus, não. Levante a mão e segure na mão de Jesus. Segure na mão de Jesus. E o terceiro e último é tomando decisões certas em tempos de destruição. Pastor, eu já fiz a escolha errada. Já tomei a decisão errada. O processo de destruição já está desencadeado, ou seja, a avalanche já desceu. Eu já não estou passando por uma aprovação, eu já estou passando por um processo de destruição baseado em escolhas erradas que eu fiz. E agora? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos ver o mesmo Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Versículo 1, 2 Samuel 11:1, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tornaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã. Gente, é importantíssimo o que Davi disse. Você sabe por quê? Porque depois de um discurso desse, qual que é a reação do homem? Olha o que Davi diz: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Rebobinando a fita, Davi estava passeando no castelo,
viu uma mulher tomando banho. Quem era? Batseba, mulher formosa, bonita. Davi manda chamar a mulher, só que essa mulher tinha um problema. Qual que era o problema dela? A mulher era casada. Davi manda chamar a mulher, deita com a mulher, só que a mulher era casada, ele precisava resolver o problema. O que ele faz? Manda o marido numa guerra como homem de frente na batalha, para que ele morra na batalha, armou para o marido dela. E depois que o marido morreu, ele se casou com a mulher e trouxe para ser uma das suas mulheres. Gente, olha como é que é interessante. É um processo destrutivo muito grande, mas você sabe como é que começou? A hora que ele olhou lá embaixo e falou assim, ó, manda ela subir aqui. Uma escolha, uma decisão desencadeou uma avalanche de destruição. Agora, é interessante porque a gente precisa ver a reação de Davi. Davi era um homem conforme o coração de Deus. E Davi era um homem de escolhas certas. Ele escorregou, estava muito bem, estava numa situação boa e escorregou. Agora, tem duas formas que o homem não pode agir de jeito nenhum num processo de destruição. A primeira é que nós chamamos de autocomiseração. O que é isso? Vamos rebobinar para Davi? Davi, você fez isso. Se Davi usasse de autocomiseração, o que ele ia falar? Coitadinho de mim. Oh, coitadinho de mim. Lembram de Caim? O pastor Daniel pregou aqui o processo de sentir pena de si mesmo. Nossa, mas eu estava tão carente. Nossa, mas eu estava tão sozinho. Nossa, mas... Gente, nós não podemos, em revelação de pecado, quem age com autocomiseração prolonga a destruição. Promove a constância da destruição. Ter se ressentido perante Deus por ser o mais miserável dos homens. Nossa, eu sou um lixo, eu não sou nada, igual Caim fez, né, pastor Daniel? Ter sentido pena de si mesmo por tudo aquilo que viria a sofrer. Nossa, a espada jamais vai se apartar da minha casa. Eu sou homem miserável, pobre, cego e nu. Coitadinho de mim. Outra forma que Davi não poderia ter reagido é com o sentimento de culpar os outros. Mas Natã, a culpa não é minha. A culpa é da bendita que foi tomar banho pelada no rio do castelo. A culpa é do marido que não ficava em casa. A culpa é da serpente. Não, a culpa é da Eva. Não, a culpa é de não sei quem. Meus queridos, não ficar transferindo o processo de culpa para os outros traz a continuação da destruição. Agora, o que Davi disse? Pequei por um processo de, primeiro, de se considerar culpado. Segundo, de carecer da misericórdia de Deus. Você sabe quando é que você vai carecer da misericórdia de Deus? Só quando você se sentir verdadeiramente culpado dos seus erros. Querem enxergar o coração? Esse pequei contra o Senhor parece raso, né? Salmo 51. Abram em Salmo 51. Salmos capítulo 51. Todos acharam? Vocês estão vendo aí, tem um título antes de começar os versículos. Tem aí na sua Bíblia? Na minha diz assim, ó. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Foi depois desse momento. Olha o que Davi diz. Olha o que Davi fala. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade,
e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você está num processo de destruição, por conta de uma escolha errada que você fez, você sabe hoje o que é tempo de fazer? É tempo de chegar na presença do Senhor e rasgar o seu coração. É tempo de chegar na presença do Senhor com o coração contrito. É tempo de chegar na presença do Senhor sem amarra, sem culpar ninguém, sem autopiedade, simplesmente dizer assim: Senhor, eu errei, Senhor, eu tenho errado contra o Senhor, Senhor, me purifica dos meus pecados. Meu querido, sai dessa amarra que está te levando para a destruição, chega de se encher de justificativa pífia que só vai te destruir. Chega na presença de Deus descoberto essa noite, diz: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, Senhor, eu preciso e careço da tua misericórdia. Meu querido, se desnude na presença do Senhor nessa noite. Você sabe o que vai acontecer? O processo de destruição vai acabar. Você sabe o que nós temos que Davi não tinha? A cruz. A cruz, querido, é o lugar onde todo o pecado para, onde a destruição é anulada. Deixe Jesus te purificar com sangue hoje. Hoje é dia de ceia, queridos. Hoje é dia de lavar dos pecados, hoje é dia de buscar purificação. Talvez você está passando por dificuldades tão grandes, porque em determinado momento da sua história, você tomou uma decisão tão errada, do jeito que Davi tomou. E naquele dia, como Davi, você não imaginava que ia virar essa confusão que virou hoje. Está tudo indo errado, tudo destruído, tudo acabado. Meu querido, hoje não é tempo de justificativa, é tempo de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. Vamos ficar de pé, queridos. Certa vez chegou um leproso diante de Jesus, imundo. A Bíblia fala que a lepra dele era muito intensa, sujo, sujo, sujo. E esse leproso olha para Jesus e diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Você sabe o que Jesus respondeu para ele? Eu quero. Eu quero. Se você está impuro, querido, se você iniciou por uma escolha errada um processo que está acabando com a sua vida, um processo destrutivo que está acabando com você, o Senhor Jesus quer te purificar nessa noite. Ele está dizendo para você: eu quero. Fique nu na presença do Senhor. Só diga para o Senhor onde você tem errado. Clame pela misericórdia do Senhor. Clame pela misericórdia do Senhor. Diga: Jesus, eu tenho errado, eu tenho feito escolhas erradas. As minhas escolhas têm me destruído. Clame pela misericórdia do Senhor. Não culpe ninguém. Não fique justificando.
Só diga: eu fiz, fui eu que fiz errado. Curva a sua cabeça. Oh Senhor Jesus. Pai, como nós somos homens fracos, de escolhas fracas. Pai, nós somos tão firmes para criticar o que Adão fez. Mas às vezes, ó Pai, nós temos feito coisas muito piores e vivendo numa condição muito melhor do que Adão. Pai, como a nossa natureza carnal é fraca. Quantas vezes nós temos tomado caminhos contrários à vontade do Senhor, feito escolhas fracas, escolhas que vão nos destruir. Pai, tenha misericórdia da tua igreja nessa noite. Pai, nós carecemos da misericórdia do Senhor, carecemos do lavar do teu sangue. Pai, para aqueles que entraram aqui impuros, sujos, cheios de consequências de escolha errada, Pai, no nome de Jesus, paralisa o processo de destruição nessa noite. Pai, que nós sejamos renovados pelo teu sangue, que nós sejamos renovados pelo teu Espírito Santo. Pai, para isso nós queremos nos considerar essa noite. Pai, nós somos pecadores. Jesus, nós somos pecadores. E nós carecemos da misericórdia do Senhor. Pai, lava-nos com teu sangue, purifica os nossos pecados. Pai, se a minha libertação depende do coração contrito, que o Senhor encontre corações contritos aqui essa noite. Pessoas prontas a serem limpas e purificadas no nome de Jesus. Pai, que haja um processo de purificação completo em cada vida aqui nesta noite. Ser limpo em nome de Jesus. Levante a sua mão para cá, querido. Se você reconheceu a sua condição de pecador, seus pecados estão perdoados. O Senhor já perdoou os teus pecados. Ser limpo em nome de Jesus. Que haja uma unção de força para você vencer contra a sua natureza. Ser forte em nome de Jesus. Ser limpo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tenho sede de tua santidade. O teu sangue purifica-me em tua verdade. Diga ao Senhor: eu quero ser usado por tuas mãos. Vem usar-me, ó Senhor. Vem usar-me, ó Senhor. Vem limpar-me. Vem limpar-me, ó Senhor. Vem limpar-me, ó Senhor. Vem curar-me. Vem curar-me, ó Senhor. Vem curar-me, ó Senhor. O Senhor está presente aqui e quer te purificar, querido.